寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, a teoria de hoje é: e se o Yukio Mishima tivesse assumido o poder ou subido no poder? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece esse quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria aconteça. Nada assim aconteceu porque eu quis, entende? Sempre pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. E também, para quem... eu também, né? Ali, confundi tudo aqui. E eu também sempre pego os 3 fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e, por último, a conclusão. Beleza? Mas lógico que antes sempre vai ter um contexto. Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Bem, para quem não sabe, né, eu já tenho um vídeo aqui sobre o Yukio Mishima e pretendo refazê-lo assim que eu terminar a série das guerras russo-japonesa. Bem, para quem não sabe, o Yukio Mishima ele já tentou dar um golpe de estado no Japão em 1970. Pois em 1968 ele criou um grupo paramilitar, basicamente uma milícia, chamada Tatenokai, que foi criada exatamente para tentar dar um golpe de estado, mas como só tinham 100 pessoas, lógico que falhou. Então em 1970 Yukio Mishima foi lá e se zerou, para rimar. E depois o Japão seguiu e vida que segue normal, né? Mas quais eram os objetivos do Yukio Mishima? Temos que deixar isso bem claro. Os objetivos do Yukio Mishima eram o seguinte: revogar o acordo de paz, ou seja, ele queria remilitarizar o Japão, colocar o imperador como uma divindade, né? Voltar que o imperador tenha uns status de divindade. E terceiro, voltar ao Japão a ter uma cultura japonesa anti-ocidental e mais tradicional. Ou seja, ele realmente estava muito motivado a tentar fazer isso, né? Lógico que também tem mais outras motivações, só que não vou ficar listando aqui porque, né, não é um vídeo só dele, é uma teoria apenas. Então, só deixando as principais aí já tá bom. Então tá. Primeiro, né, como o Yukio Mishima nasceu em 1920, não vai dar para eu fazer com que ele crie a Tatenokai em 1930. Então, já durante a Segunda Guerra Mundial, aí sim, o Yukio Mishima, né, ele pode acabar criando a Tatenokai em 1920, em 42, 1943, justamente pelo fato de que aí ele já ia ter uns 22, 23 anos, e ele já poderia observar, né, justamente o Japão de 1936 até aquele período, na China, justamente pelo fato de que, somos japoneses, somos invencíveis, porque estamos demorando para combater os chineses, que são um povo desunido e um povo subdesenvolvido. Então ele já poderia, né, ter essa observação desde os 16 anos, só que, né, lógico que ele não ia conseguir colocar em prática, afinal ele não ia estar no exército, e já nos anos 40 ele já estava no exército. Então, com isso, dentro do exército mesmo, ele podia criar a Tatenokai, né? Só que em vez de ser um grupo paramilitar no início, podia ser uma espécie aí de sociedade secreta e basicamente uma milícia, um grupo paramilitar secreto também. Mas eu acredito que no início aí iria começar mais como uma sociedade secreta, onde seria recrutado, mas não seria de um modo tão explícito. Então, muitos mais nacionalistas poderiam acabar vendo, né,
essa demora no Japão como uma vergonha. Se o Japão falou que ia dominar um território em tal tempo e esse tempo ultrapassou muito mais do que o devido na visão deles, é porque o Japão está fraco. Então tá na hora aí de refazer o exército japonês, de remodelar o Japão, ou pelo menos o exército como um todo, tá? Aeronáutica, marinha e exército. Então, ok, né? Isso vai se espalhando entre os soldados e entre os mais fervorosos, sendo eles tanto no Sudeste Asiático quanto dentro do próprio Japão, enquanto até mesmo na China. E lógico que um soldado como Yukio Mishima não ia ter dinheiro ali para financiar isso, afinal ele era só um soldado, não era um magnata, um oligarca. E isso, vamos supor que de algum modo chegue aí no ouvido de algum primeiro-ministro, alô Hideki Tojo. E o Hideki Tojo pensa, e se eu tentar me apropriar da Tate no Kai para futuramente tentar dar um golpe de estado aí no Hirohito, caso ele pense em me substituir ou coisas do gênero. Então, isso poderia cair nos ouvidos do Hideki Tojo e o Hideki Tojo poderia acabar financiando. E por mais que o Yukio Mishima seja o cabeça, o financiador ia ser o Tojo ou então alguém ligado ao Tojo, né, que indiretamente poderia financiar a Tate no Kai. Afinal, o Tojo também podia correr um certo risco aí de ser pego aí por desvio de dinheiro, pego financiando um grupo paramilitar, e então ele seria preso e perderia o cargo de primeiro-ministro, e não era isso que ele queria. Então, beleza, né? Tempo vai, tempo vem, Tojo é demitido, um outro primeiro-ministro acaba subindo, né? Aqui já na vida real. Então, o Tojo, ele começa a desviar, né? A usar certa influência aí para desviar armas e recursos do exército japonês. Afinal, o Japão já estava para perder mesmo e o Tojo não queria. Então, com isso, ele poderia acabar desviando alguns recursos aí do exército japonês, dinheiro, armas, enfim, e mandar tudo aí para Tate no Kai. E com isso, a Tate no Kai já iria estar bem armado. Sim, meus nobres, eles iriam estar bem armados. Mas não só isso, como eles iriam também ter armas guardadas. Eles não iam querer entregar suas armas. Aliás, minto, eles iriam ter que entregar suas armas. As armas apresentadas, as armas registradas. As armas não registradas, as armas desviadas, aí lógico que seria escondido, tá? Eu não estou falando que o Hideki Tojo ia mandar na mão do Mishima lá no meio da guerra. Ele muito capaz dele esconder até mesmo dentro do próprio Japão, e mandar alguém espalhar falar a localização e tal. Ok, beleza, a Segunda Guerra Mundial acabou, o Japão perdeu, né? O Hirohito se rende. Com isso, a Tate no Kai, né? Agora sim, já oficialmente do Yukio Mishima, afinal Hideki Tojo, né, já estava preso, não tinha como comunicar com ninguém. Então, a partir desse momento, a Tate no Kai, ela vai agindo bem na sombra, mas, né, já começando a dar as caras, começando a alugar alguns lugares, comprar propriedades, e tudo isso longe de qualquer local urbano, então qualquer local que alguém possa delatar ali para as forças americanas. Então, né, em 1947, né, quando foi feito um acordo de paz e a desmilitarização do Japão, e o principal, né, que seria tirar o poder de divindade do Hirohito, aí a Tate no Kai iria agir. Aí o negócio ia ficar louco. Então, de 1947 até 1950, a metade aí de 1947 até o início de 1950, a Tate no Kai iria agindo, mas não só no campo militar, criando incidentes, explosões e, de certa forma, um terrorismo, por que não? Mas também no campo de propaganda, falando que, principalmente propaganda anti-americana. E com isso, né,
muitas pessoas poderiam aderir a isso, muitos ex-veteranos, muitos generais, oficiais que agora não eram mais nada, eles basicamente iriam ali para Tatenokai. Ia ser basicamente uma Freikorps japonesa. Mano, isso seria louco parando para pensar na vida real, cara. Mas enfim, eu acabei me empolgando aqui, vamos retroceder ao vídeo. E com isso, a Tatenokai ela vai agindo, vai tomando os campos diplomáticos também. Aí, em 1950, Yukio Mishima almeja aí o tão querido posto aí de primeiro-ministro do Japão. Mas tem um porém, ainda em julho de 1950, se não estou enganado, né? Ou julho ou junho, mas por aí. E teve o quê? O início da Guerra das Coreias. Então, os Estados Unidos não ia ter como não estar no Japão. Mas o Yukio Mishima poderia ter uma ideia e dialogar com os americanos. Ele poderia falar o seguinte: olha, Estados Unidos, eu sei que nós, por um acordo, não podemos ter um exército, mas é o seguinte, tá vendo a Coreia? Então, se ela dominar a outra metade da península, ela vai querer atacar o Japão. E se ela atacar o Japão, provavelmente vocês vão ter que defender. Contudo, vocês vão gastar dinheiro, vocês vão gastar recurso, vocês vão gastar pessoas. E se nós podemos remilitarizar o Japão, colocar soldados a postos, colocar soldados em campo, remodelar nossa marinha, nossa aeronáutica, caso aconteça da Coreia do Norte se expandir até o ponto de eles chegarem na ilha de Tsushima e vocês têm que defender, nós vamos poder defender nosso próprio país, ou seja, você não vai ter nem um custo militar, né, de vidas humanas, nem tanto custo econômico, ou seja, você vai poupar dinheiro e pessoas e ainda vai ter nossa ajuda. Então, vamos supor que os americanos pensem, é mesmo, o Japão, o Yukio Mishima está empenhado em baionetar os comunistas, é isso aí, vamos lá, então. Então, com isso, né, vamos supor que, ok, os Estados Unidos vendo que ia ser mais vantajoso para ele, levei vantagem, ele até fala assim, não, quer saber, mano, militariza aí o Japão, vamos lá então, se os coreanos querem briga, a gente vai brigar então. Levanta aí sua bandeira de briga e vamos para cima se for necessário. Era a brecha que o sistema queria, como já dizia o Mano Brown. Então, com isso, né, o Yukio Mishima ele vai, né, militarizando o Japão, ele vai fazendo propagandas também que a Coreia pode invadir o Japão a qualquer momento, que a China, junto com a Coreia, pode invadir, ou então até mesmo, por que não, a União Soviética. Então, muitas pessoas vão correndo aí se alistar, muitas pessoas vão correndo a se defender. Lógico que isso iria gerar um pânico no Japão, lógico, o Japão ia virar um caos. E muita gente iria para o exército, polícia, aeronáutica, as mulheres iriam para as fábricas, muito provavelmente, talvez até mesmo crianças iriam estar sendo ensinadas a usar uma arma, pelo menos, uma faca. O que acontecia também, né, desde a era Showa, desde a era Taisho, era Meiji, principalmente na era Showa, né, enfim. Então, ok, com isso o Japão vai se modernizando, vai tentar fazer isso da noite para o dia, enquanto a Guerra das Coreias está rolando, principalmente nesse período, afinal, como é que isso daqui não está terminando? Isso daqui vai vir pra gente. Então, né, isso que eu não contei a Guerra Civil Chinesa, mas até então a Guerra Civil Chinesa poderia ser uma desculpa, mas não seria a desculpa perfeita. A desculpa perfeita seria a Guerra das Coreias mesmo. Então, beleza, chegou em 1953, a Guerra das Coreias terminou, né? Ficou no empate, por isso mesmo. Então, o Yukio Mishima agora ele ia tentar trabalhar em como tirar os americanos do Japão. Afinal, né, ele queria, né, remodelar o Japão e colocar o imperador como status de divindade e com isso também, né, basicamente passar por uma revolução cultural, ou seja, tirar tudo que é do Ocidente ou tudo que não é do Japão e transformar e remodelar ali para uma coisa bem mais tradicional, uma coisa bem mais raiz mesmo. Inclusive, por que não tirar o catolicismo, o cristianismo, o islamismo, né, e outras religiões aí que não são originárias do Japão, como o shintoísmo e talvez algumas
religiões tradicionais de Hokkaido e de Okinawa, mas eu acredito que elas seriam varridas também. E com isso, né, o Yukio Mishima ele iria tentar negociar com os Estados Unidos, talvez até mesmo, por que não, depois de muito esforço e propaganda, fazer assim, os Estados Unidos, vamos fazer uma democracia? Vamos fazer uma votação se os japoneses querem ou não os americanos aqui? Não, beleza, democracy. Então, ok. Teve uma propaganda, teve uma suposta democracia, e lógico que uma negociação, afinal o Yukio Mishima ele também ia poder falar, não, a gente banca os custos aí para vocês se mandarem para a Coreia, deixa com o pai aqui, então beleza. Então os Estados Unidos acabam se retirando do Japão em 1956, 1958, e a partir daí a coisa vai ferrar. A coisa vai ficar feia. Por quê? Bem, o Hirohito ia voltar a ter os status de divindade e o Yukio Mishima, né, ia assumir oficialmente como primeiro-ministro de um Japão sem presença militar estrangeira. Então, o Yukio Mishima ele iria ver os políticos mais reformistas, mais progressistas e se não empacotasse, ia prender, e se não prendesse, eles iam para exílio. Isso iria acontecer também com diversas pessoas aí, tipo pró-Ocidente, pró-América, ou então com estrangeiros, né? Os estrangeiros, lógico, que seriam deportados, as embaixadas, os consulados, eles seriam também, né, fechados mais diplomaticamente, e com isso o Japão iria crescendo militarmente, iria se isolando. Os Estados Unidos iam pensar, tem coisa rolando aí, hein? Vamos ficar de olho. Lógico, então, que os militares americanos, né, não só os militares americanos, os soviéticos também iriam ficar de olho, e com isso poderia acontecer um exílio basicamente meio que em massa. Muitos japoneses, né, que estavam dispostos a lutar, muito provavelmente eles iriam se reunir nas Filipinas, na Tailândia, na Coreia do Sul, em Taiwan, em qualquer outro lugar aí do Sudeste Asiático, na Malásia, Indonésia, locais aí próximos ao Japão, justamente pelo fato de que são lugares que tem uma mata, que dá para pegar armas ilegais mesmo da Coreia do Norte, da China, da União Soviética talvez, das Filipinas tinha os muçulmanos, tinha os comunistas, a Indonésia também mesma coisa, então ok, a partir dali eles poderiam pegar esses lugares para treinar guerrilha. Já os outros japoneses que são civis e que não queriam problemas com ninguém, ou eles poderiam ir para os Estados Unidos, mais precisamente talvez aí para o Havaí, ou então para Guam, né, locais mais próximos, ou então, por que não, para o Brasil. E isso iria impactar aqui também, porque iria ter uma imigração em massa de japoneses aqui para o Brasil, e como nesse tempo, vamos supor que o Brasil já esteja aí no período militar, seria estranho. O Brasil sabendo das coisas que estão acontecendo no Japão e uma imigração de japoneses em massa vindo para cá, provavelmente os militares iriam frear, iriam fazer eles esperarem ou dormir no aeroporto, ou nos portos de navios, ou então dentro dos navios japoneses, né, para analisar e ver se está tudo certinho. Mas como teriam diversos japoneses, lógico que eles seriam proibidos de falar japonês, afinal os militares brasileiros poderiam pensar que é algum tipo de espionagem japonesa, algum tipo de invasão, que poderiam ser soldados. Xenofobia iria aumentar porque ia chegar japoneses em massa, e provavelmente eles iriam fazer o que os negros fazem, o que os brancos fazem, o que os indígenas fazem, só que pela metade do preço. Então, ou seja, se o negro e o índio já era explorado, o japonês estava disposto a ser explorado o dobro para ter onde comer, onde dormir, e com isso, né, eles iriam acabar tirando os empregos dos negros e dos índios, e por que não dos brancos mais pobres, para trabalhar. Principalmente iriam ser trabalhos braçais, e iriam ser em fábricas e em fazendas. Então isso iria ter uma revolta aqui no Brasil, mas ok, vamos deixar isso daqui, o Brasil depois a gente se vira, vamos voltar para o Japão.
Bem, como funcionaria o Japão no governo do Yukio Mishima? Ele iria estar reformando tudo, as empresas estrangeiras, ele iria dar um jeito de ajaponesar elas, né? Provavelmente ele iria deixar algumas empresas estrangeiras, porque o Japão ele iria se isolar culturalmente e não comercialmente. Então, ou seja, o Japão naquele tempo ele iria fazer o quê? Ele iria fazer com que as empresas de fora se adaptassem à cultura japonesa e que, de preferência, japoneses trabalhassem nessas empresas. Ou seja, se o americano, o brasileiro, o europeu, quiser, o chinês quiser abrir alguma coisa lá, pode abrir, vai negociar, mas tem que contratar um japonês do Japão para trabalhar nessa empresa. Então, como seria a entrevista de emprego? Não sei. Aí vocês comentam aí. Mas enfim, ou então descendentes de japoneses, aí sim, né, que poderiam basicamente fazer com que eles trabalhassem lá e seguissem as ordens lá, ou seja, nada de religião ocidental, nada de islamismo, nada de outras vertentes aí, só o shintoísmo, talvez nem mesmo o ateísmo. Os programas iriam refletir, né? Tipo, as coisas do Japão iriam refletir mundo afora, os animes não iriam ser tão ocidentalizados, mas calma lá que eu já trato disso. Bem, nos anos 70 para os anos 80, eu acredito que o Yukio Mishima, lógico, cada vez ia ficar mais velho, e o Japão iria cada vez querer mais se modernizar. Então, os japoneses que estavam em exílio provavelmente iriam tentar voltar para o Japão e começar diversas escaramuças, né? Diversos, não só protestos, mas como ataques aos soldados japoneses, ataques aos executivos, a gente grande. Então, o negócio poderia acabar dificultando aí para o Yukio Mishima. Então, a partir daí nós temos dois finais. O primeiro final, né, o Yukio Mishima, ele acaba perdendo o poder, os militantes, os outros aí acabam se revoltando contra ele, né, isso com um fornecimento americano, e com isso o Japão, né, volta a ser um Japão mais pacífico, muito menos militarizado, né, porque eles iam ver essa experiência horrível, pessoas empacotadas. E com isso, o Japão iria ser completamente desmilitarizado, nenhuma força, nenhuma guarda nacional iria ser possível existir. Ou então, o Japão segue o que é hoje, ocidentalizado, pipipi, popopó. Ou então, o outro final, o Yukio Mishima consegue suprimir a rebelião. E se ele suprimir a rebelião, ele vai militarizar muito mais o Japão. E com isso, as coisas vão ficar muito mais feias pro lado dos guerrilheiros aí, e das pessoas aí que estavam sustentando os japoneses, essas rebeliões. Que seria muito provável que o Yukio Mishima criasse uma organização de inteligência ou polícia secreta que fosse para outros países descobrir quem são esses líderes aí que estavam sustentando esses grupos de guerrilha, esses grupos insurgentes, e pacotar. E vamos supor aí que de 1985 até 1990, que é uma idade boa para o Yukio Mishima, 65, 70 anos, ele vem a falecer, ele chega aí a falecer. Então, a partir desse momento, né, ele basicamente, falece. O Japão pode acabar comemorando, como pode acabar ficando em luto. Eu acredito que devido à lavagem e tal, e todo o processo que ele fez, o Japão era capaz de ficar em luto. Mas de 90, vamos supor aí, 91 até 93, as pessoas podem querer começar a protestar para o Japão voltar a ter uma certa democracia, para o Japão aí se abrir, principalmente com a morte aí do Hirohito também. Então, outro imperador iria assumir com uma outra cabeça. Lógico que ele ia assumir com um status de divindade também, mas a pessoa que ia assumir no lugar do Yukio Mishima poderia ter uma mente mais aberta. Lógico que uma mente mais aberta, modo de falar, tá? Então, lógico que eu também esqueci de mencionar as tentativas aí para zerar o Yukio Mishima, tá? Então, né, mas isso é canônico, então nem precisava ter falado. Então,
Vamos supor que a outra pessoa que assumisse a Tatenokai, para evitar protestos, para evitar mídia e coisas vazadas ali do Japão, ele poderia pensar em algumas reformas, algumas micro-reformas aí, literalmente fazer coisas só para inglês ver. Então ele até poderia convidar, né, os partidos que estavam em exílio no tempo do Yuki Mishima para voltar ao Japão. E sem guerra, sem nada e tal, né, mas contanto que eles sigam uma certa doutrina japonesa. Então a partir desse momento, né, eles podem abrir uma certa democracia, mas não seria uma democracia verdadeira. Afinal, né, a Tatenokai poderia sim acabar competindo com outros partidos, mas poderiam ter algumas eleições fraudulentas, alguns partidos poderiam ser proibidos de participar, mesmo que no dia, ou então as máquinas de votar em tal partido supostamente estavam dando defeito, supostamente, oh meu Deus, deu defeito, né? Nossa, que pena, não vai conseguir votar nele. Então, a partir disso, né, essas falsas democracias iriam aí, né, crescendo no Japão, e o Japão também iria crescendo aí de um modo um tanto quanto rebelde. Afinal, as reivindicações das Ilhas Kurilas, as reivindicações das Ilhas Senkaku, tanto em Taiwan quanto na Rússia, seriam provocadas ali com mais intensidade, ou seja, a marinha japonesa iria ficar fazendo exercícios militares ali próximo às ilhas, justamente para a Rússia ficar de olho, exercícios militares perto da China. Se a China sobrevoasse o espaço aéreo japonês, ou então a Rússia, o Japão iria fazer o mesmo, só que com caças japoneses. Então a Ásia ali e o Japão seriam um barril de pólvora. Mas ao mesmo tempo o Japão seria um país totalmente japonês, né? Os animes, como eu disse, poderiam vir aqui para o Ocidente, mas eu acredito que seriam animes bem seletivos, né? E grande parte dos animes seriam basicamente propaganda ali para o governo da Tatenokai, né? Ou então, por mais que alguns não possam ser, mas iriam ter algumas restrições do que eles poderiam passar ou não. E lógico que os animes que iriam ser gravados ou seriam animes de samurais, né, com cortes de cabelo, com aspectos totalmente japoneses, não necessariamente careca aqui em cima, mas com cabelo comprido, algo normal, ou então yakuza, ou então coisas mais japonesas, animes de magia, mas só que shintoístas, algo religioso, algo mais cultural. Não teriam personagens como Eren Yeager, né, do Shingeki no Kyojin, ou então um Naruto, que é loiro do olho azul. Provavelmente teriam personagens aí de cabelos escuros, talvez ali uma cor de cabelo ou outra alternativa, né, dependendo da história do anime, se for de magia. Mas não seria algo ocidental, ainda assim iriam carregar tipo total aspecto japonês. Beleza? Enfim, eu estou deixando a thumb aí, né, para quem quiser salvar, mas só dá aquele crédito e vai estar aí na página do canal no Face, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam dessa teoria. Não se esqueça, né, de pedir a teoria de vocês. Aqui eu demoro, mas eu faço. O que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueça, né, de curtir, compartilhar, se inscrever. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Se o Yuki Mishima ou Tatenokai assumisse o poder no Japão? Pois é, né? E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Enfim, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica. Curte, compartilha, se inscreve, me siga no Insta, minhas outras redes sociais vão estar aqui na descrição. Beleza? Enfim, falou e fui!